ministração. Eu vou pedir agora para que seja colocado já a mensagem da Palavra de Deus, pastor Pedro Valentim Monteiro, tá certo? Você vai acompanhar essa mensagem belíssima, tá ok? E Deus tem uma bênção para você. Acompanhe essa mensagem, não sei se já está no ponto. Nós vamos à mensagem da Palavra de Deus, o momento mais importante do programa Conexão Gospel, tá certo? Logo após teremos a matéria do culto que aconteceu ali no nosso templo sede na semana passada, a despedida do pastor Jair Laurindo e toda a programação do culto você vai acompanhar também. Antes, porém, vamos à preciosa mensagem. Vamos lá então para você a mensagem da Palavra de Deus. Temos certeza, pastor Jair, que tudo que há em sua vida é para bendizer o nome do Senhor Jesus. E atendendo a voz de Deus, está indo para aquela nação. Ainda não, ainda vamos logo em seguida, tá certo? Agora sim nós vamos à mensagem, tá bom? Não esqueça, você pode entrar em contato conosco durante a semana pelo 99543047. Amanhã, lembrando, 5 horas da tarde nós teremos o nosso culto, nosso culto poderoso. É no mesmo CD onde está a matéria da agenda da igreja. É o mesmo DVD que está a matéria da agenda da igreja que nós colocamos ainda agora, tá bom? Então vamos lá, se já está tudo ok, nós vamos à mensagem, onde está as 3 mensagens do pastor Pedro Monteiro. Se não me engano é a 3ª mensagem, tá certo? Nós vamos a essa matéria, a esse momento de ministração da Palavra de Deus, para você que está acompanhando o nosso programa, para você que nesse dia, nesse sábado, está acompanhando o nosso programa, os louvores, a Palavra de Deus agora tem o seu espaço, momento da ministração para a tua vida, para o teu coração, tá certo? Já está tudo ok? Vamos lá então, já vamos à mensagem da Palavra de Deus. Esse é o programa que vai ao ar todo sábado, de 9 às 10 da manhã. Vamos lá, a mensagem então, já está tudo ok, pode soltar. Muito bem, nossa saudação cristã a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo pelo canal 19 neste dia. Você é bem-vindo conosco e eu gostaria de pedir a sua autoridade, a sua licença para entrar no seu lar, para transmitir uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está atravessando nesses dias, mas na verdade nós estamos aqui sempre dirigido pelo Espírito Santo de Deus para levar uma mensagem ao seu coração. Encontramos em Lucas capítulo 7, versículo 11, que nos diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia uma grande multidão dos discípulos. E quando chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chores. Amigos ouvintes e também irmãos em Cristo, essa é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra de Deus para nossos corações, para a nossa vida. Nós entendemos e sabemos esta palavra aqui, quando Jesus ia passando na cidade chamada Naim, tinha falecido o filho único de uma mulher. O único filho que ela tinha, já tinha perdido o esposo, já tinha perdido, e agora estava levando para o cemitério um filho único que tinha morrido. E naquele dia muitas pessoas, creio que naquela noite, passaram a noite, muitas pessoas chegaram para ela, quiseram consolar ela, mas ela chorava copiosamente. E no dia de sair o férito da sua casa para ir ao cemitério, entrava na cidade de Naim Jesus com a sua multidão. Então 2 multidões se encontram, que é a multidão da morte e a multidão da vida. Isso é uma coisa séria. A multidão da morte
é a multidão que saía da cidade de Naim, chorando para levar alguém para o cemitério. A multidão da vida era a multidão de Jesus, que sempre havia uma multidão com ele cantando hosana nas alturas, glória a Deus. Essa era a multidão de Jesus. E Jesus agora entrando na cidade, chegando, olhou, eles traziam aquele caixão, aquele esquife, e o levando, aquelas pessoas levando, e Jesus olhou para o lado, viu uma mulher chorando perto desse caixão. E a Bíblia então nos diz, nos relata aqui a palavra de Deus, que Jesus chegou para esta mulher e deu uma palavra de esperança para ela, e disse: mulher, não chores. Muitas pessoas já teriam consolado esta mulher, muitas pessoas já teriam batido nas costas dela, abraçado com ela, e senhora, não chora, porque isso é coisa da vida, morre mesmo, morre o novo, morre o velho, morre todo mundo, e a senhora não deve chorar. Mas nada disso estancou a lágrima daquela mulher, dos olhos daquela mulher, e o sentimento do seu coração. Nada disso passou. Mas agora, quando Jesus chega perto dessa mulher e diz que a Bíblia, primeiramente Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão por ela, pela mulher, a mãe daquele moço. E quando Jesus chega para ela e toca nela e diz: mulher, não chores. E quando Jesus relatou essas palavras, essa mulher parou de chorar, não chorou mais, não teve mais lágrima. E Jesus então mandou que parasse o enterro, aquele cortejo fúnebre que ia. Jesus disse: pare. E quando eles pararam, Jesus chegou lá e tocou no esquife, tocou naquele caixão e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele moço assentou-se no caixão e Jesus entregou para sua mãe. Meus prezados, isso aqui é uma coisa muito interessante. Você pode dizer: não, mas foi nos dias de Jesus, foi nos dias que Jesus estava por aqui. Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é ontem, é hoje e eternamente. Ele continua o mesmo. A compaixão que Jesus teve por esta mulher é a mesma compaixão que Jesus tem pela sua vida, a mesma compaixão que Ele tem pela sua alma, a mesma compaixão que Ele tem pela sua família, a mesma compaixão que Ele tem quando você está enfermo, está com um problema. Jesus então está disposto a tocar na tua vida e dizer: eu te saro. Nós temos muito resultado na Bíblia de pessoas que estavam nessa situação. Jesus chegou lá no poço, ou naquele tanque chamado tanque de Siloé, o tanque que estava lá de Betesda, e viu aquele homem 38 anos assentado ali naquele tanque. Jesus olhou para ele e disse uma palavra para ele. A palavra que você gostaria de ouvir, Jesus disse: queres ser curado? E o moço olhou para ele e disse: Senhor, não tem homem algum que quando as águas são agitadas, me meta nas águas. Não tem homem nenhum, porque de ano a ano o anjo vem, agita essas águas, mas eu sou aleijado, não posso descer nesse tanque. E Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e disse para ele: tome a tua cama e anda. E esse moço fez isto, 38 anos atrofiado, doente, com problema na sua vida ali, esperando, porque o cego podia entrar. O outro podia entrar, tinha outros problemas. O mudo podia entrar, o surdo podia entrar, mas ele era paralítico, ele não podia se locomover. Mas Jesus chegou numa hora certa e disse: queres ser curado? E ele disse: não tem homem algum que me jogue na água quando a água é agitada. Mas Jesus Cristo é aquele que não precisa agitar a água, é aquele que não precisa passar alguma coisa sobre a nossa vida. A palavra dele tem poder de cura, a palavra dele tem poder de ressurreição. Ele disse para esta mulher: não chore, e tocou naquele moço no esquife, no caixão, e disse: levanta-te. Ele tem o poder para fazer isso, meus prezados. O poder de Jesus é muito grande. Nós não sabemos o poder que tem Jesus. Quando ele chegou no sepulcro de Lázaro, na casa de Marta e Maria, elas choravam copiosamente e disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: onde puseram? Mas não adianta mais, já de 4 dias, já está apodrecido. Jesus disse: estou só perguntando aonde puseram.
E aí disseram, vem ver. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Os judeus até disseram, como ele amava Lázaro. E Jesus disse, remova a pedra agora. Muitas vezes nós precisamos, para ter a cura da nossa vida, nós precisamos tirar a pedra, remover a pedra do nosso caminho, o impedimento, o obstáculo, aquilo que está impedindo a nossa chegada perante Deus. Então Jesus disse, tira a pedra. Não adianta, Senhor, já é de 4 dias, não vai adiantar mais. Mas Jesus disse, se vocês crêem, vocês vão ver a glória de Deus. O importante, meu amigo, é nós crermos. O importante é nós crermos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós vimos a glória de Deus. Porque as coisas mais fáceis para Jesus é dizer uma palavra sim. Foi o que ele disse para Lázaro. Quando tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora, sem qualquer problema. Nós sabemos que isso para Jesus não é nada. A Bíblia está cheia de passagens que nós estamos lendo e lemos que Jesus faz isso. Mas se tem morrido tanta gente, pastor, eu sei que tem morrido, porque muitas pessoas Jesus quer levar para a glória. Mas muitas pessoas, Jesus, quando ele esteve aqui, ele não curou todos. Mas aquele que ele quis curar, ele curou. Porque ele tinha poder de curar, ele tem poder de ressuscitar, ele tem poder de levantar o que está apodrecido como Lázaro. E uma coisa que eu acho interessante aqui nesta palavra, é que Jesus disse, pare. Eu gostaria que você nesta hora parasse. Parar para quê? Parar para refletir. Parar para ver o que Jesus quer fazer na sua vida. Você que sabe, está numa cama agora, está numa cama doente com problema, câncer, seja lá qual o problema que for, problema do coração, problema de alguma coisa que você está passando, mas pare agora para refletir essas palavras. Disso o pastor está pregando, ele está dizendo, não estou pregando a palavra minha, mas estou pregando a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, pare. Reflita agora na sua vida o que você precisa fazer. Às vezes são coisas simples que nós precisamos fazer. O que a mulher tinha que fazer, parar de chorar. Jesus primeiro foi consolar ela e dizer, não chores. Eu te digo nesta hora, não chore mais pela sua enfermidade. Não lamente mais. Não reclame mais. Ah, mas já morreu meu filho. Não reclame mais isso. Deixa com Jesus. Jesus sabe o que faz. Jesus é aquele restaurador. Ele faz do velho o novo. Ele faz as coisas tranquilas para nós. E Ele quer nesse dia fazer para você uma nova criatura. Ele quer que você levante desse leito. Ele quer que você levante desta cama agora e diga, eu fui restaurado pelo poder de Deus. E eu sei que Jesus pode fazer isso. Eu sei que Jesus pode fazer isso sim, porque Jesus tem poder na sua vida para fazer esses milagres. São milagres que estão na Bíblia para nós entendermos o milagre que Jesus faz. Nesta hora tão sublime que eu tenho falado estas palavras. Você que está aí acamado, você que está aí no hospital, quem sabe, com a sua televisão ligada, você que está aí em qualquer outro lugar, você está dizendo, mas eu estou ouvindo esta palavra, o que vai ser de mim? Pare para refletir. Jesus é o mesmo. Jesus não deixa você assim. Jesus quer restaurar a sua vida agora. Seja a enfermidade que for, Jesus quer te levantar. Mas quer te levantar com poder, para que você seja uma bênção nas suas mãos. Não peça nada que você não possa fazer. Mas diga para Jesus agora, eu me entrego nas tuas mãos, e nas tuas mãos eu quero a salvação e quero a cura para a minha vida. Eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida agora. Você está aí deitado, não pode levantar nem a sua cabeça, mas nesse momento, ao Espírito Santo ao lado da tua cama, ao Espírito Santo ao lado da tua casa, e o Espírito Santo pode fazer isso. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda sorte de enfermidade agora, toda sorte de males que estão sobre a sua vida, vidas. E essas pessoas que estão agora atormentadas por alguma coisa, essas pessoas sem esperança agora, Jesus,
que estão dizendo: o câncer está me comendo, mas não tem mais esperança para mim. Há uma esperança sim, porque tu és aquele que restaura a vida, que tira o câncer, arranca o câncer. Já temos visto muito tu fazer isto. Tu arranca o câncer, tu arranca todo o problema, tuberculose, tu arranca o problema dos fígados, tu arranca o problema do pulmão, tu arranca o problema do coração, tu restaura esse coração que não bate mais, que está acelerado ou que está muito fraco agora. Tu és o Deus que pode fazer isto agora. No nome de Jesus eu ministro a cura para a sua vida agora, no nome de Cristo, que vive e reina para todos sempre. Neste momento eu acredito e creio que tu, Senhor, tens feito um milagre agora através dessa palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Temos certeza, pastor Jair, que tudo que há em sua vida é para bendizer o nome do Senhor Jesus. E atendendo a voz de Deus, está indo para aquela nação para ganhar almas para o Senhor Jesus e fazer aquele trabalho a qual necessita tanto e mais um homem de Deus. Eu quero convidar a irmã Eliane para chegar até aqui e deixar a sua palavra à igreja, a sua saudação, os seus comentários. Eu sei que talvez eu não queria falar, mas é importante, porque depois só pela internet, sabe lá Deus quando, mas venha cá em nome de Jesus, deixe sua palavra à igreja. Os irmãos querem ouvir a irmã Eliane, amém? Não é fácil aí a voz nesse momento, é muito difícil, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor. Por isso que eu me encorajo, luto até o fim, porque é para fazer a obra do Senhor. Se fosse outras coisas, eu não estaria expondo, né? Mas eu louvo a Deus por tudo que eu já passei neste lugar. Eu louvo a Deus que meu tio ainda fez lembrar agora que aqui passei a minha juventude e Deus falou comigo. Eu não lembrava mais que um dia eu ia fazer missão e agora estou indo. Louvo a Deus que eu passei e criei aqui em Sara. É difícil. Louvo a Deus por tudo. Pois é dar que receber, diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Bem-aventurada pois é dar que receber. Igreja Assembleia de Deus de Sara está de parabéns por todas as famílias que ela tem ofertado, tem dado a outros estados e nações para, com o objetivo único, propagar, divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com endereço, meus amados irmãos, para aquela nação, não para enriquecermos ou fazer no turismo, mas com uma única missão: cuidar, zelar e fazer com que o reino de Deus seja propagado, divulgado naquela nação através da Igreja do Senhor que vai estar implantada naquele país. Queridos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero deixar meu abraço aos irmãos do Rincão que aqui estão, evangelista Francisco, presbítero Joanísio com família e os jovens que aqui estão, diácono Rodrigo com a esposa Cláudia, vocês que vieram, outros irmãos viriam. Provavelmente o trânsito do balneário para cá no verão é um pouco complicado, ou tiveram atividades nas suas congregações. Agradecemos a Deus de todo o coração pelo Departamento de Missões Sem Feios do Hora Final, a qual o pastor Pedro é o presidente desse departamento, liderado nacional pelo presbítero Edson, que tem sido irmão, amigo, e também pelo pastor Adonias Monteiro, que está conosco nessa oportunidade. Nos dá o prazer e a honra de estarmos conosco nesse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, quero que vocês fiquem comigo, ou vão comigo, ou estejam conosco naquela nação, porque precisamos de muita intercessão. A intercessão é indispensável. Lembro-me que uma certa feita visitava um casal de missionário numa cidade do Paraná. E a missionária disse: irmãos,
Nem sempre precisamos de alimento, de verso, dinheiro. Agora eu estou nesse caminho. Vai sempre nós. O Deus que capacita, o Deus que se responsabiliza. E isso as nossas. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero deixar a palavra que me referi já no moderno da congregação. A passagem eu recebi por 2 vezes ela profeticamente e uma vez por revelação. Uma delas quando estava mais ou menos há 8 anos. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: se eu te formasse antes que saísse da madre terceira, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviarás, e tudo quanto te dirás. Amém, irmãos? Eu quero lembrar comigo de onde Deus põe o ponto final, não coloque eu ponto de interrogação. Ponto final. Deus, Ele é o dono da nossa vida. E eu tenho essa questão de direcionar Deus para substituir da sua vida. Eu me repito o que falei. Meu irmão em relação ao profecia, mas falando você está numa terça-feira e quando
Em 2010, coisas que voltam para ficar só Deus.